Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para mais uma aulinha hoje? Pega lá a apostila com bastante vontade, bastante empenho e vamos falar dentro do reino Animalia do filo Platyhelminthes. Vocês lembram quais foram os filos que a gente já falou? Quais foram na ordem de evolução? Nós falamos do filo Porífera e do filo Cnidaria ou Coelenterata, muito bem. Então vamos lembrando aí, né, pessoal? Então esse é o terceiro filo dentro do reino Animalia. Platyhelminthes, Helminthes vermes, platy achatado. Então nós estamos falando de animais que têm o corpo achatado. Em que sentido esse achatamento? Não é igual peixe assim, ó, dos lados. Esse achatamento que eu estou dizendo aqui é nesse sentido assim, ó, de cima para baixo e de baixo para cima. São achatados como folha de árvore, folha de papel, tá? Então eles são bem fininhos, né? Achatados e fininhos, tudo bem? Então essa é uma das principais características desses animais. Eles podem ser lisos, como nesse primeiro animal, ou podem ser segmentados, como nesse segundo aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem o corpo dividido em segmentos, tá? Muito bem. Então eles parecem uma fita também, pessoal, uma fita achatada, né? De certa forma larguinha, mas achatada, fininha. Bom, dentro do filo Platyhelminthes, vermes achatados dorso-ventralmente, segmentados ou não, a gente tem três classes importantes. Classe Turbellaria, que compreende animais chamados planárias, tá? Classe Trematoda, compreende animais parasitas, é o grupo dos esquistossomos, né? E fascíolas. E aqui a classe Cestoda. Cestoda quer dizer corpo em forma de fita. Aqui nós temos as tênias, ou também comumente chamadas por solitária, tá? A classe Turbellaria contém animais de vida livre, ou seja, não são parasitas. A classe Trematoda e a Cestoda contém vermes, animais apenas parasitas. Verme, essa ideia de verme, é a denominação que se dá para animais de corpo relativamente mole, tá? Então, por isso são chamados de vermes. Bom, vamos começar falando um pouquinho aqui da classe Turbellaria, vamos falar da planária. Pessoal, até combina, né? A planária pertence à classe Turbellaria. Planária, turbelária quer dizer turbilhão, movimento. As planárias são boas nadadoras, elas são encontradas em águas doce, né? Rio, lagoas, podem ser encontradas debaixo de folhagens, de folhas na beira do rio, né? Planárias têm várias espécies, um tamanho aproximado, aí tem vários tamanhos também, desde alguns centímetros, 2 centímetros, até praticamente 10 centímetros, então depende da espécie. A coloração também muda um pouquinho de acinzentada para marrom, né? Então depende da espécie de planária. A planária tem essa cabeça levemente triangular, aqui como vocês estão vendo, né? Esse corpinho compridinho, achatadinho, fininho. Isso aqui que parecem 2 olhinhos olhando para você com cara de triste, não são olhos de fato, são ocelos, são estruturas que permitem a planária se orientar com relação a claro e escuro, tá? Então ela fica mais nas partes mais sombrias, mais escuras, para se proteger em relação à luz, ok? É um animal carnívoro, para a gente poder observar a planária, né, eu faria um convite para vocês, vamos até um pesque pague, né, chegaríamos lá, mas para ir até lá, a gente precisaria preparar algo antes, né? Uma isca para a planária. Então, a gente compra fígado no açougue, faz uma bolota com o fígado, enrola com papel filme e coloca no congelador, né? Então, vai ficar uma bolota relativamente grandinha, tá? Porque se for muito pequenininha, se tiver peixe lá, os peixes pegam, engolem a tua isca e vão embora. Então, tem que ser uma bola relativamente grande, né? De fígado. Aí você leva numa caixa de isopor com gelo, vamos lá no pesque pague, tiramos aquela bolota de fígado, fazemos uns furinhos no plástico para sair o cheiro dentro da água e isso vai atrair as planárias. Então, a hora que elas começarem a sentir aquele cheiro, né, que vai se difundindo na água, aqui nessa região triangular, aqui tem as aurículas, né, elas percebem o cheiro, elas vão fazer a volta de onde elas estiverem, elas vêm sobre aquela bola de fígado, aí você retira a bola de fígado e você consegue observar as planárias, tá? Uma forma de você observar, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a planária tem uma forma de reprodução bem interessante, que eu vou falar daqui a pouco mais, então aí vocês vão lembrar dessa coleta aí em relação às planárias. Mas eu comentei isso mais por uma curiosidade, para você saber que é um verme que você encontra aí na natureza, tá? Só que de certa forma ele fica escondidinho.
Muitos alunos já trouxeram lesmas, né, pensando ser planárias. A diferença entre uma lesma e planária é que a lesma é mais cilíndrica e a planária é bem achatada, tá bem? Então é um verme inofensivo, você pode pegar, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui da classe trematoda. A gente tem aqui um principal parasita de interesse humano, que é o Esquistossoma mansoni, ou popularmente chamado de esquistossomo. Esse é o macho, essa é a fêmea. O macho é mais achatado, a fêmea foge um pouquinho da regra, a fêmea tem aí um corpo um pouquinho mais cilíndrico, né? Eles têm aí, não passam de 2 centímetros de comprimento, tá? Então são vermes pequenos, né? Mas o estrago que eles fazem é grandinho. Então são vermes parasitas, né, do ser humano. Depois a gente vai ver como que acontece o ciclo evolutivo deles, né, em relação à doença. Lembrando o seguinte, em se tratando de um verme parasita, é claro que você não vai encontrá-lo por aí na natureza como você encontra a planária. Como que o esquistossoma vai estar na natureza? Ele vai estar na fase de ovos e larvas. E esses ovos e larvas são microscópicos, tá? Então nós não vemos, ele vai ficar adulto assim apenas dentro do hospedeiro definitivo que somos nós, tá? Muito bem, essa aqui é a Tênia cestoda, corpo em forma de fita, chamada de solitária porque normalmente devido ao comprimento dela, ela pode passar tranquilamente de 10 metros, ela pode chegar até 20 metros, pessoal, dentro do nosso intestino. Então ela acaba ocupando praticamente todo lugar, né, para se desenvolver bem, então ela compete com qualquer outra que for se instalar ali, né. Pode ter mais de uma tênia, de uma solitária pode, mas é mais difícil. Bom, ela gruda a cabecinha dela no intestino e vai esticando esse corpão, vai crescendo e esticando esse corpão aí, tá? Então, ela, por ser normalmente solitária, ela é capaz de fazer autofecundação, né? Hermafrodita aí. Na natureza também, como é que a gente vai encontrar uma solitária dessa, né? A gente vai encontrar na fase de ovos e larvas. É modo de falar que a gente vai encontrar, né? É como ela se apresenta na natureza, porque ovos e larvas são microscópicos. Mas a gente tem aí, dá para falar de uma exceção. A larva dela, encistada na carne do porco ou na carne do boi e da vaca, é até de certa forma um pouco visível a olho nu, tá? Às vezes é difícil distinguir por causa da localização dela, mas geralmente as larvas e ovos são microscópicos, ok? Muito bem, então agora numa próxima imagem a gente vai mostrar para vocês a estrutura desses animais, vamos falar um pouquinho das funções desses animais aí. E a gente vai usar como modelo a planária para falar, tá bem? Galera, são animais bem mais evoluídos do que puríferos e quinidários, tá? Você percebe aqui que eles já têm esboço de uma cabeça, eles já apresentam cefalização, né? Até então, uma água-viva não tem cabeça, né? Então, por isso aqui eles já são mais evoluídos. Eles apresentam a simetria bilateral. Todo animal que já é mais organizado, que já esboça uma cabeça, tem sentido de deslocamento. A planária não vai para qualquer lugar, não é igual a água-viva que deixa a vida me levar, né? A água-viva vai para qualquer lugar, a música lá do Zeca Pagodinho. Aqui não, a planária, ela segue essa direção. Se você colocar um pedaço de carne atrás dela, ela vai começar a sentir o cheiro, ela vai fazer a volta e segue apenas sempre numa única direção. Então, simetria bilateral, partindo aqui do plano sagital, né, da cabeça ao final do corpo, metade direita e metade esquerda, tá? São animais triblásticos já em relação aos quinidários. O corpo deles foi derivado de 3 camadas celulares que vocês aprenderam. A ectoderme originou a epiderme deles, a endoderme originou todo o revestimento aqui do tubo digestório desses animais. A mesoderme originou muitas células chamadas células que derivam da mesoderma, as células mesenquimais, que formaram o restante do corpo, tá? Então, são animais triblásticos aí. Bom, eles também são considerados acelomados pelo fato de que a única cavidade corpórea que eles têm é o tubo digestório. O resto do organismo é maciço, não tem outra cavidade, que a gente chamaria de celoma, tá? Então, são animais acelomados. Muito bem. Esses animais, pela primeira vez, nós vamos falar aqui de animais que já têm uma concentração de células nervosas na cabeça. Vocês lembram lá dos quinidários? Eles tinham células nervosas espalhadas pelo corpo, não havia uma concentração porque não havia uma cabeça. Aqui algumas células já se concentram na região da cabeça,
tá? Então a gente diz aqui que eles têm um par de gânglios cerebroides ou cerebrais, né? São células nervosas que se concentram aqui. Claro que não é um cérebro, nada muito sofisticado, né, gente? Dessas células aqui partem cordões nervosas para todo o corpo, tá? Então esse tipo de sistema nervoso que eles apresentam é do tipo ganglionar, que nós chamamos. Bom, esses animais continuam com um sistema digestório incompleto, igual aos quinidários. Lembram o que é incompleto? Tem uma boca, a boca, vamos achar que é a boca da planária, ela tem uma faringe que atravessa a boca e vem lá para fora, é protrátil, tá? Então eles têm uma boca, tem o intestino, né? Só que o intestino termina num fundo cego, ó, não tem ânus, percebe que não tem outra abertura. Né? Então, por isso é incompleto. Então, quer dizer que a boca vai servir também para eles se eliminarem os restos, tá? Então, isso é um sistema digestório incompleto. E ainda nós temos uma exceção dentro desse grupo. As tênias, elas nem sistema digestório incompleto têm. Elas não têm absolutamente nada, nem boca. As tênias vão absorver o alimento que você já digere para elas através da pele. Então, elas vão fazer a função de absorção pela pele. Né? Como a parede é bem fininha, como eles são vermes bem achatados, o alimento entra ali por difusão, a água por osmose e se espalha para todo o corpo do animal, tá bem? Então, os que têm é um sistema digestório incompleto, tá? Bom, em relação à estrutura básica desses animais, além desse sistema nervoso do tipo ganglionar, além do sistema digestório incompleto, vamos falar como é que eles respiram. Veja o seguinte, esses animais não apresentam nem sistema respiratório e nem sistema circulatório, nada de sangue aqui, tá? Como eles respiram? Por difusão através da pele. Os aeróbios, esses que vivem no ambiente, aí na natureza, né? na água, em ambientes úmidos, o oxigênio atravessa a pele e vai para dentro do corpo todo o gás carbônico em sentido contrário. Então, eles são aeróbios e fazem a respiração por difusão, tá? Normalmente um parasita, que nem a tênia, que nem o esquistossomo, eles vivem num ambiente pobre em oxigênio, então normalmente eles são anaeróbios, tá? Eles precisam somente do alimento para fornecer energia, tá bem? Bom, essas funções vitais aí, nós estamos falando de um apanhado geral, só para você entender um pouquinho. E a função de sangue, já que eles não têm sangue, quem que vai distribuir o alimento? Vocês estão percebendo aqui esse tubo digestório bem ramificado? O nosso tubo digestório não é ramificado assim. O dele é bem ramificado justamente para que o alimento se espalhe para todo o corpo. Então, o próprio intestino ramificado faz essa função de distribuir o alimento, digere e distribui, tá bem? E os restos saem pela boca, então, que funciona como ânus. Como eles só têm boca, eles são chamados de protostômios. Lá durante o desenvolvimento deles na gástrula, lembram de um orifício na gástrula chamado blastóporo? Esse blastóporo formou a boca nesses animais, tá? Bom, vamos passar para uma próxima imagem, a gente vai falando mais um pouquinho sobre esses animais aí. Pessoal, é o seguinte, são os primeiros animais a possuir um sistema excretor. Pessoal, o sistema excretor, quando a gente pergunta para vocês qual é o sistema excretor de determinado animal, a maioria responde ânus. Pessoal, não é ânus, né? Ânus é um buraquinho, é um orifício apenas, para a saída das fezes. Sistema excretor é aquele que vai remover a sujeira de dentro das suas células. Vocês lembram lá daquela imagem de células que fazem função de produção ou digestão de substâncias dentro da célula? Ela tem que se livrar de restos. Os restos vão sair pela membrana plasmática e vão para a corrente sanguínea. Esses restos, eles têm que ir para fora do organismo. Então, nós estamos falando de sujeira celular que precisa ser removida. É diferente daqueles restos de alimentos que ficaram dentro do tubo digestório que vão sair pelo ânus. Então, todo animal tem que ter um mecanismo para liberar essa sujeira celular. Nos quinidários, nos poríferos, ocorre pela pele mesmo. Aqui, eles já possuem um sistema chamado de células-flama. O que é isso? Eles têm dois tubos longitudinais, dois canais longitudinais ao longo do corpo, e esses canais, eles se ramificam e se ligam às células.
Essas células ciliadas, aqui tem um tufo de cílios dentro, essas são as células flama. Então, elas vibram esses cílios e elas removem a sujeira dos tecidos do corpo desse animal para dentro dessas células aqui. Com o batimento ciliar, essa sujeira é direcionada através desses canais, desses tubos, até o poro excretor, que normalmente abre-se na pele desses animais para liberar o conteúdo. Você está percebendo, talvez esteja muito pequeno, você não vê daí, mas existem aberturas que são os poros excretores, tá? Poros excretores que liberam esse resíduo celular. O que vai ter nesse resíduo celular? Água, produtos nitrogenados, ureia, amônia. Então, são substâncias que resultam do metabolismo das células e eles vão liberar, tá? Então, ocorre uma excreção através desses poros, esses canais que se ligam a poros na pele desses animais para poder colocar o resíduo para fora. Tudo bem? Então, lembre-se, restos digestórios, no caso desses animais, saem pela boca. A sujeira celular é capturada pelas células flama e são liberadas pelos poros que tem na pele do animal, tá? É como se fosse o xixi deles, tá? O xixi é bem diferente de fezes, né? Então, olha aí, ó, você tem até uma frasezinha para você lembrar aí, ó. Planária, se não me engana, você tem células flama. Eu sei que ficou ridículo, mas rimou pelo menos, tá? Muito bem. Então, aí nós temos aí as células flamas como sistema excretor dos plateumintes. Vamos passar para uma próxima imagem. Nessa próxima imagem, nós vamos ver o seguinte, vamos falar um pouquinho da reprodução. Eu vou falar aqui da reprodução da planária do verme de vida livre, desse que você encontra na natureza. Vou falar da reprodução dos parasitas lá quando eu já for falar da doença que eles causam no ser humano, tá? Olha a nossa planarinha aqui, gente. Planarinha aí, ela faz 2 tipos de reprodução. Vocês me respondem qual é o primeiro aqui? Olha o que está acontecendo com essa planária. Está se esticando, se partindo em dois pedaços. E cada pedaço regenerou uma planária inteira, ó, tá? Um animal sozinho está deixando descendentes. Podem ser 2 ou mais pedaços. Que tipo de reprodução é essa? Vamos lá? Sem parceiro, sem gameta, sem fecundação. Reprodução? Respondeu? Assexuada, muito bem, acertou, assexuada, né? Assexuada, esse processo dela se partir em pedaços chama-se laceração ou esquizogênese. Então, ela está fazendo uma reprodução assexuada por laceração. E aí, cada pedaço regenera inteirinho, refazendo as planárias. Ótimo! Clones, né? Sem variabilidade genética. E aqui você tem uma planária se juntando com outra. Pessoal, as planárias são hermafroditas. Mas então por que uma precisa da outra? Para trocar gametas, porque elas não conseguem se autofecundar e assim possibilitar a formação de filhotinhos diferentes, né? Então uma planária encosta com a outra na parte de trás. Na parte embaixo dela, mais para frente, tem a abertura que é a boca. Mais para o final do corpo tem uma outra abertura que é o poro genital. É por onde ela vai tirar o pênis dela e vai colocar no poro genital da outra. Essa daqui também coloca o pênis dela no poro genital daquela, tá? Então, elas vão trocar, espermatozoides permanecem unidas assim, ó, parceiro. Então, isso é uma reprodução sexuada, produção e transferência de gametas, fecundação. Aí, elas se separam, cada uma, né, depois a fecundação ocorre internamente, elas vão botar tipo uns óvulos, ou casulos, elas grudam isso na planta, é uma secreção viscosinha, e depois de um tempinho vão nascer as planarinhas baby. Ó, pessoal, que fofinha, né? Então, aí, ó, não tem larva. Percebam que não existe fase larval. Quando não tem fase larval, a gente diz que esse desenvolvimento das planárias é direto. Então, aqui você tem o esquema de uma reprodução sexuada, tá legal? Parceiros, podem ser machos e fêmeas, ou no caso aqui, hermafroditas. Fecundação interna, cruzada, interna. E desenvolvimento direto. Tudo bem? Isso com relação aos vermes de vida livre. Vamos então aos parasitas? Vamos passar agora uma outra imagem. Pessoal, aqui lembrei de mostrar uma imagem para vocês do seguinte, da reprodução assexuada das planárias, ainda para você ver aqui uma fotinho delas. Olha ela se lacerando aqui em mais pedaços, tá? E cada pedaço refaz uma planária inteira.
Claro, né, gente? Isso se as condições ambientais forem favoráveis, alta temperatura. Isso aqui pode acontecer no prazo de umas 2,5 semanas, mais ou menos. Às vezes, os pedaços mais distantes da cabeça acabam se decompondo e não se regeneram. Mas aqui, se a temperatura, se tudo estiver dentro dos conformes, ela pode originar várias outras planárias. Então, é só para você lembrar aí da reprodução assexuada, tá bem? Então tá, então agora vamos passar aí para os parasitas. A gente vai começar a falar para você, são 3 verminoses, tá? Causada pelos plateumintes. Nós vamos começar aqui com a primeira, chamada esquistossomose, tá? Esquistossomose ou barriga d'água. Bom, é uma doença causada por aqueles vermes lá chamados esquistossomos popularmente. Nome científico, Esquistossoma mansoni. É uma doença, na verdade, bastante importante, pessoal, é muito cobrada no vestibular, porque muita gente já morreu de esquistossomose e ainda morre de esquistossomose, tá? Como ocorre a transmissão dessa doença? Vamos partir do princípio que você está dentro do rio, tá? Esse rio, a gente vai pensar assim, em águas mais calmas, tipo lagoa, né? Não um rio que tenha muita correnteza, mas águas mais paradas. Então, as pessoas entram nessas águas tanto para se refrescar, para brincar, para pescar, enfim. A partir do momento que você estiver em contato com a água, você está sujeito a pegar essa doença. Por quê? Porque a água pode estar contaminada. O esgoto despejado diretamente dentro da água sem tratamento nenhum, tá? O que vai ter na água? Na água tem os ovos do Esquistossoma mansoni. Tem os ovos, tá? E aí, esses ovos em contato com a água, eles, alguns dias ali dentro, eles eclodem e liberam uma larva ciliada. Essa larva é microscópica, tá? Então, imagine, podem ter milhares desses ovos dentro da água, eles vão eclodir e vão liberar essas larvas ciliadas. Elas nadam, elas têm um tempo de vida aí no máximo aí 24, 48 horas para achar um caramujo. Por isso que eu comentei com vocês que o rio tem que ser mais ou menos parado, é onde os caramujos gostam de ficar. Se for uma água muito corrente, o caramujo não consegue ficar ali fixado, né? Então, e também não é qualquer caramujo, tá? O caramujo aqui no caso é da família dos planorbídeos, tá? Esse caramujo aqui, ele vai estar ali fixado numa planta, dentro da margem ali do rio. Essa larva ciliada entra pela parte mole desse caramujo e vai permanecer ali de 15 a 30 dias. É um tempo médio para que essa larva dentro do caramujo, ela perca os cílios, ela vai aumentar de volume e ela vai produzir várias células aqui dentro como se fossem óvulos, tá? E esses óvulos, eles vão se desenvolver sem ser fecundado, eles vão começar a se dividir por mitose em 2, 4, 8 células e vão começar a se diferenciar em outra larva. Agora uma larva mais alongada, com cauda, chamada cercária. Pessoal, um dado científico, um miracídio que invada o corpo do caramujo pode originar 300.000 cercárias, imagine, tá? Essas cercárias abandonam o corpo do caramujo e ficam nadando na água, esperando a pele do ser humano para poder penetrar. Elas ficam bem vivas e ativas por até uns 3 dias, tá? Encontrando a pele do ser humano, elas penetram pela pele. Isso vai causar uma coceira, uma irritação na pele, por isso que diz assim, Lagoa das Coceiras. Ou tem uma frasezinha famosa assim, ó, se você nadou e depois coçou, é porque pegou, tá? Então, refere-se à esquistossomose. Uma vez que ela entrou na pele, ela vai para o vaso sanguíneo, vai circular na corrente sanguínea e vai até um local mais predileto, que é o sistema porta-hepático. O que é o sistema porta-hepático? É um conjunto de veias que vem do fígado, que vem do baço, que vem do estômago e que vem dos intestinos até o fígado, tá? Então, o conjunto dessas veias que vão para o fígado, esse é o sistema porta-hepático. Então, é nessa região que essas larvas gostam de ficar. Aí elas vão amadurecer e vão formar o verme adulto, esquistossoma macho e esquistossoma fêmea que vocês viram naquela imagem.
os machos e fêmeas adultos vão se reproduzir sexuadamente falando, tá? Isso tudo naquele sistema porta-hepático dentro do organismo. Então, a fêmea, ela tem uma abertura longitudinal no corpo do macho, ela penetra ali, ocorre a fecundação cruzada, a fecundação interna na fêmea, e ela vai botar muitos ovos dentro da circulação. Pessoal, esses ovos dirigem-se para a região do intestino, acabam passando para dentro do intestino e vão sair quando a pessoa defecar. Então, as pessoas que defecam na natureza ou naquelas casinhas, né, que desembocam diretamente no rio, ou mesmo no banheiro, mas vai aquele esgoto para o rio sem ser tratado, né? Falta de saneamento básico. Então, as águas acabam sendo contaminadas, tá? E o ciclo vai se repetir. Então, quais seriam os sintomas, né? O que a pessoa vai ter quando os esquistosomas ficarem adultos dentro lá do sistema porta-hepático? Bom, os órgãos acabam inchando, né? Os vasos sanguíneos também. Com o vaso sanguíneo dilatando, o plasma acaba vazando para dentro do abdômen, então o abdômen vai inchar, por isso o nome que se dá, né, barriga da água. As pessoas ficam com aquele barrigão, né, desnutridas, perninha, bracinho fininho, mas aquele barrigão, por isso barriga d'água. Vai ter diarreia, dores de cabeça, febre. Existem medicamentos para tratar dessa doença. Porém, se o diagnóstico for feito tarde demais, a pessoa acaba indo à morte, né, pessoal? Então, é uma doença que pode se tornar bastante grave. Então, o melhor mesmo é evitá-la. Como você faz para evitar? Não nadar em águas paradas, sem correnteza nenhuma, águas mais tranquilas, tá? Então, evitar de entrar nessas águas porque elas podem estar contaminadas. E outra, claro, né, gente, seria aí o saneamento básico, né, tratar o esgoto antes de despejá-lo nos rios, tá? Então, procurar se cuidar em relação a essa questão aí de prevenção, tá certo? Então, o ciclo evolutivo da doença é esse aqui, vocês percebam que tem 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo somos nós, que abrigamos o verme na sua fase adulta e se reproduzindo sexuadamente dentro da gente. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, é o que vai conter o verme na forma larval, tá? Ele simplesmente vai se transformar em outra larva aqui dentro, que são as cercárias, tá bem? A espécie desse caramujo chama-se Bionfalaria glabrata, né? É um caramujo que tem a concha espiralada de lado, né? Bem comum nas águas de rios aí e lagoas. Então, é isso aí. Então, essa é a esquistossomose. E a gente vai passar agora para uma outra doença, a gente vai ver na imagem agora. A gente vai falar de teníase, causada pela tênia, né, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou partir do princípio aqui que essa pessoa já esteja com a tênia dentro dela, ela já tem a teníase. Então, a teníase é aquele verme compridérrimo, olha que bonita, né, gente, aqui, ó, né? Bonita nada, né, professora? Que nojo. Mas, ó, você vai ficar com mais nojo ainda que eu vou te dizer que ela parece um talharim. Então, quando você for comer macarrão, lembra, né? Bem achatado, assim, da largura de um macarrão, por exemplo, aí. Então, ela tem esse jeitão que você tá vendo aqui, ó. A cabeça é bem pequenininha em relação ao tamanhão do corpo aí, né? Todo segmentado. Tem uma cor meio amarela esbranquiçadinha, assim, igual um macarrão cozido mesmo, tá? Muito bem. Então, imagina essa tênia enorme lá dentro do seu intestino delgado, tá? Presa lá com a cabeça, corpão crescendo. Lembra que a gente comentou? Eles também se reproduzem sexuadamente, assim como os esquistossomos, assim como a tênia planária também se reproduz sexuadamente. Só que aqui a novidade é que ela é hermafrodita e ela vai se autofecundar. O que significa isso? Que em cada anel do seu corpo, principalmente nos últimos anéis, que são os maduros, os grávidos, nos últimos anéis do corpo, cada anel desse a gente chama de proglote, tá? Então, nos últimos anéis, aí aqui tem um detalhe de um proglote, ó, de um anel do corpo. Ela tem ovários e testículos, então ela produz óvulos e espermatozoides em cada anel e nos últimos anéis. Então, ficam repletos de ovos. Cada anel desse pode conter de 50 a 100 mil ovos, galera, imagina. Então, eles vão se autofecundar porque são produzidos também na mesma época, formando vários ovos aqui dentro, tá? Quando a pessoa for defecar,
a tênia desprende mais ou menos uns 4 a 5 anéis. Então imagine, cada anel pode ter de 50 a 100 mil ovos, de 4 a 5 anéis, tudo isso vai para a natureza cada vez que a pessoa defeca, tá? Os anéisinhos são pequenininhos assim, dá para ver olho nu bem tranquilamente, tá? Pedaço de carne aí. Então a pessoa defecou, viu aqueles pedacinhos de carne lá, pensa assim, da cor esbranquiçadinha, amareladinha, ah, o macarrão ali tá saindo, né? Não é o macarrão, pessoal, o macarrão vai ser digerido, é o corpo da tênia que ela vai soltando para que o ciclo dela continue, tá? Muito bem, aqueles anéis vão para a natureza, tá? Os anéis ali, com o tempo, ali podem até se decompor, mas os ovos não, os ovos têm uma casca quitinosa que permite a eles sobreviverem no ambiente por alguns anos. Então, vejam, pensem comigo o seguinte, num sítio, tá? Em que tenha lá os animais criados soltos, porcos, galinhas, até mesmo uma vaquinha lá, um boizinho, enfim. O porco está procurando por comida, ele fica o tempo todo fuçando, procurando comida. Então, ele pode comer os anéis, né, que estejam ali. Como que o anel vai parar ali? Ou como que os ovos vão parar ali na vegetação? Bom, pode ser pela água do rio, que foi utilizada para fazer irrigação nas plantas, tá? E os ovos se espalham. Ou mesmo num sítio que eu acabei conhecendo em Almirante Tamandaré, em que tinha aquelas casinhas, né, aquelas casinhas de madeira, um sítio extremamente simples, né? As pessoas entravam, essa casinha era apoiada em tijolos, as pessoas entravam para fazer as necessidades ali, as fezes caíam por baixo da casinha, assim, tipo num barranquinho, e iam para dentro do rio. E os porcos criados soltos ali, então os porcos fuçavam embaixo daquela casinha. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que eles podem comer até os anéis, ou mesmo se os anéis já tiverem sido decompostos, eles ingerem os ovos, junto com o capim, né? Então, o porco... no lugar do porco aqui, você também pode ter a vaca ou o boi, tá? Porque eles estão pastando, eles estão comendo o capim e ingerindo esses ovos aí. Se for o porco, o ciclo vai se completar dentro dele com uma espécie de tênia que é a tênia solium, tá? Se for uma vaca ou o boi, eu vou chamar de gado, aí a espécie da tênia é outra, é a tênia saginata que vai se desenvolver dentro desses animais, tá bem? Então, vamos falar do porco aqui primeiro para ninguém confundir. Então, o porco comeu os ovos da tênia, que estavam lá, né, no pasto, ingeriu, isso foi para o intestino dele, vejam que ele está comendo o ovo, tá? O ovo, ele tem tipo um esporãozinho, um espinho, que fura o intestino do porco e vai para a corrente sanguínea. Amolece a casca e sai de dentro uma larvinha que se instala na musculatura do porco, em todo o corpo dele, inclusive até na língua. Essa larvinha é chamada de cisticerco ou canjiquinha, tá? Ela é do tamanho, assim, de uma ervilha de lata, só que ela é esbranquiçadinha, e se ela fica muito perto da gordura, da carne, a gente não consegue distinguir. Eu digo a gente que não está acostumado a ver isso numa carne. Agora, a pessoa que é acostumada a matar porco, né, que abre um porco lá, ele consegue identificar os cisticercos na carne, tá? Então, são as larvas da tênia que podem ficar ali por muito tempo na musculatura do porco. O que é a musculatura do porco? É justamente a carne que nós comemos, não é? Então, a carne, nós chamamos popularmente de carne, mas é o músculo do animal. Então, ao comer as carnes com larvas cisticercos, tá? Ao comer a carne do porco com a larva cisticerco, essa carne mal cozida, mal assada, mal frita, as larvas podem estar vivas, o homem come, ingere, vai lá para o seu intestino. Percebam a diferença. O homem está comendo a larva da tênia. A larva da tênia já tem uma cabecinha. Quando ele come a larva da tênia, ela já se fixa no seu intestino, ela tem ganchos, se for a tênia solium do porco. Essa é a cabeça da tênia, ela tem essas estruturas aqui que são ventosas para se aderir bem à mucosa do intestino e ainda com os ganchos. Então a larva já everte essa cabecinha e já gruda no intestino e começa ali a se desenvolver. É diferente, o porco aqui está ingerindo o ovo, tá? Quando ele ingere o ovo não permanece no intestino do porco. O ovo fura o intestino e vai para o sangue. E daí liberta a larva que se insista na musculatura dele. A larva vai ficar ali por anos somente na fase de larva. Dentro do porco, no tecido, ela não consegue crescer, tá? Então, aí quando o ser humano ingere a carne com a larva já everte a cabecinha, já gruda lá no intestino dele e já vai começar a se desenvolver, se transformando numa tênia adulta,
tá? Vai levar aí alguns meses para ela ficar adulta, uns 2 meses, 3 meses para ela ficar adulta. Só aí você vai começar a ter os sintomas. O que são esses sintomas? Dores de barriga, né? Aquele desconforto abdominal, diarreia, né? Tem criança que chora muito dizendo, mãe, dói muito aqui nessa região, né? Daí as pessoas mais leigas no assunto vão dar chazinho, achando que é uma dor de barriga, mas não vai passar, né? O que a pessoa tem que fazer quando tem uma doença causada por vermes? Tomar vermífugos, remédios específicos para esses vermes, tá? Pessoal, eles têm uma cutícula protetora, é uma cutícula acima da epiderme deles que protege contra os nossos ácidos orgânicos. Então, eles são super adaptados para viver dentro da gente, por isso eles têm essa vida parasitária, por isso que o hospedeiro definitivo somos nós, entendem? Então, os nossos ácidos não fazem cócegas neles. Então, tem que ser o vermífugo para atacar a cutícula, para atacar o corpo do verme e destruí-lo para que você possa eliminar. Né? Senão ele vai continuar lá por muito tempo. O objetivo desses vermes não é matá-lo como um vírus, uma bactéria mais agressivo. O objetivo é manter você vivo para que eles possam ficar mais tempo lá dentro. Só que nesse meio tempo, eles podem causar graves anemias, muita diarreia, né, desidratação do organismo. Então, a criança aí fica bem apática, né, sem vontade de nada. Dependendo de organismo, tem pessoas que ficam com um apetite exagerado, tem outras que ficam extremamente enjoadas, praticamente não conseguem se alimentar, né, muito bem. Então, são sintomas aí de vermes, né? Então, quanto antes também fizer o diagnóstico, um exame de fezes, né, e tomar o vermífugo correto, melhor para se livrar aí das tênias, tá? Ela tem que desprender a cabeça e ser eliminada totalmente aí pelas fezes, tá bem? Então, esse é o ciclo evolutivo da teníase. Se for pela carne do porco, é a teníase solium, tá? É a tênia solium. Se for pela carne do gado, é a teníase saginata, a teníase bovina no caso, tá? Que é a tênia saginata. Tudo bem? Então, teníase suína e teníase bovina. Né? Então, o que vai mudar é o tipo da tênia. No que elas se diferem? Nesse ciclo que você está vendo aqui, eu sei que essa é uma tênia que eu vou pegar comendo a carne de porco, porque ela tem ganchos aqui na cabeça. A cabeça da tênia chama-se escólex. Na cabeça da tênia saginata, que você pega pela carne do gado, não tem essa coroa de ganchos, apenas as ventosas no escólex, tá? Então, o escólex é a cabeça, o corpão da tênia chama-se estróbilo e cada anel desse daqui, cada anel desse chama-se proglote, tá bem? Então, lembram que eu comentei com vocês que pelas fezes de uma pessoa saem alguns anéis, tá? 4 a 5 anéis dá mais ou menos um tamanho assim, né? Então, cheios, repletos de ovos que vão para a natureza e assim o ciclo se repete. Bom, pessoal, eu quero que vocês ainda continuem nessa imagem aqui comigo, porque a gente vai falar da última doença, que é a cisticercose. Cisticercose é uma doença que pega somente através da carne do porco, tá? Então, é só pela tênia solium. Não necessariamente, eu não quis dizer, deixa eu voltar a fita aqui. O que eu quero dizer é que a cisticercose você pega só pela tênia solium, é a mesma que contamina o porco, tá? Não se pega a cisticercose pela tênia saginata, que é aquela que contamina o boi. Então, vamos pensar aqui no seguinte, a gente vai aproveitar esse ciclo evolutivo para falar da cisticercose, mas vamos tirar o porco de cena, tá? Então, vamos imaginar que essa pessoa esteja com a tênia solium, tá? Dentro lá do seu intestino. Ela vai evacuar, ela vai defecar e vai liberar as fezes contendo os anéis da tênia solium. Os anéis se decompõem e permanecem os ovos no ambiente. Lembram que esses ambientes aí, eles estão contaminados com os ovos. Como eles podem ser contaminados? Com o esgoto que seja liberado dentro da água, defecação direto dentro da água, no próprio solo e a chuva se encarrega de espalhar. Lembrando que a água do rio contaminada é usada para molhar as plantas, para fazer irrigação. Então, os ovos acabam se espalhando pela natureza. Ao invés do porco comer, imagine você comendo a vegetação. Na cisticercose, você não tem o problema com as carnes. O problema é com a vegetação. Então, imagine você comendo lá salada de alface que você lavou muito rapidamente, tá? Ela pode ainda conter ovos ali, porque os ovos são microscópicos.
Então você vai estar fazendo a função do porco. Só que o porco está lá de 4 pastando, você não vai estar lá de 4 comendo alface lá, né, gente, no quintal, você vai pegar. Mas o que eu quero dizer é que você pode tomar a água ou comer os vegetais crus que você não lava muito bem com os ovos da Taenia solium. Então nós vamos estar fazendo a mesma coisa que o porco, comendo os ovos. Eu não estou dizendo aqui que você vai estar comendo a carne com a larva, entendem a diferença? Eu vou estar ingerindo ovos. E o que acontece quando a gente ingere ovos, que eu comentei com vocês? Não fica no intestino. Eles perfuram a mucosa do intestino e vão para a corrente sanguínea. Lá amolece a casca, eclode e a larva vai se instalar na nossa musculatura. A larva vai fazer a mesma coisa dentro da gente do que faz no porco, fica encistada nos órgãos, né? Ela não cresce, ela não vai se transformar em tênia. Isso é cisticercose, é quando você tem a larva da Taenia solium nos seus órgãos, nos seus tecidos. Só que essa danadinha dessa larva, quando ela está na corrente sanguínea, ela tem uma predileção pelas células do cérebro, ela vai para o cérebro, tá? E aí ela pode se tornar extremamente perigosa. Se ela estiver aqui na musculatura do braço, forma-se uns carocinhos, eu posso remover sem problemas. Mas se ela for para o cérebro, para a medula espinhal, é muito difícil, tá? Aí tem que fazer tomografia, ver direitinho a localização dela. A pessoa com cisticercose pode ter dores de cabeça forte, pode ter visão dupla, tontura, e aí a pessoa pode até confundir com labirintite, pode se tornar tão grave, tem que drenar a água no cérebro que vai inchar bastante, levando a pessoa até a ter, ela pode até se instalar no globo ocular, levando a cegueira. Dependendo da localização, pode levar até a loucura, a demência, né? Essa pessoa pode morrer aí. Então, a cisticercose, ela é extremamente grave, tá? Então, por isso, a prevenção para ela aqui seria você lavar muito bem os alimentos, fazer aquela higienização com um pouquinho de água sanitária, né? Umas 2 colheres aí, 1 colher ou 2 colheres no máximo de sopa de água sanitária para 1 litro de água ou mais, né? Tomar água sempre filtrada, tratada, tá? Então, o cloro, né, a água que vem da Sanepar é uma água limpa, uma água potável. Então, tomar cuidado aí, né, com a higienização dos vegetais e tomar água tratada. É uma prevenção para a cisticercose. Percebam que aqui eu não estou me referindo aos cuidados com as carnes dos animais, tá? Então, cisticercose é a ingestão de ovos de Taenia solium nos vegetais. Então, a diferença para teníase bovina e suína é que a larva está na carne, então você tem que tomar cuidado com a carne dos animais. Que cuidados seriam esses? Você cozinhar muito bem a carne. Quem gosta daquele bife sangrento, né? Dá só uma douradinha do lado, do outro e pronto. No interior da carne, muitas vezes não atingiu temperatura de mais de 60 graus, que é o que precisa para matar a larva. Então ela se mantém viva em carnes mal assadas, mal passadas, tá? Então a questão é, se você não sabe a procedência da carne do porco ou da carne do boi, é fritar bem, é cozinhar bem. Aquele cozinhar mais lentamente para que atinja a temperatura acima de 60 graus no interior da carne, matando a larva. Aí você vai estar ingerindo a larva morta, tudo certo, né? Então, cuidado aí nessa questão aí da temperatura em relação às carnes. Claro, pessoal, se você sabe da procedência da carne, as carnes com aquele símbolo, aquele carimbo da vigilância sanitária, carnes que são fiscalizadas, né? Então, essas não tem problema. O problema é daqueles animais criados soltos, né, em sítios que possam ter contato com fezes humanas. Tá? É aí que esses animais se contaminam e é aí que daí eles vão oferecer o risco para nós. Tudo bem? Então, pessoal, falamos sobre 3 verminoses, hein? Esquistossomose, pelo Esquistossoma mansoni, teníase bovina pela Taenia saginata, teníase suína pela Taenia solium e a cisticercose pela Taenia solium. Tudo certo, então? Espero ter aí explicado direitinho, que vocês possam ter assimilado. O ideal é fazer exercícios, tá? Não deixem de fazer exercícios nesse momento para tirar suas dúvidas. Depois até mesmo lá no nosso canal virtual, deixem as dúvidas, a gente vai se comunicando por lá, tudo bem? Então fiquem bem e até uma próxima aula. Beijos aí!